todos bem-vindos e bem-vindas ao podcast Diálogos Olimpianos. Eu me chamo Maria Clara Turcato da Costa, sou aluna da graduação em História da UFSM e membro do GEMAN. Eu irei apresentar o episódio de hoje, que é baseado no artigo da historiadora russa Yulia Ustinova, denominado Alteration of Consciousness in Ancient Greece, Divine Mania. Em tradução, Alterações da Consciência na Grécia Antiga, Mania Divina. Esse artigo é baseado no livro da historiadora que leva o mesmo nome. O texto foi publicado pelo jornal acadêmico History of Psychiatry, no ano de 2020. Espero que todos gostem do episódio e vamos então direto ao assunto. O objetivo do texto Alterações da Consciência na Grécia Antiga, Mania Divina, de Yulia Ustinova, é tratar dos diferentes tipos de mania divina entre os gregos. Mania divina aqui sendo entendida como estados alterados da consciência por questões de aproximação da pessoa com a divindade. Nas antigas sociedades gregas, o estado de alteração da consciência era experienciado em diversos rituais, em centros oraculares e também era praticado por alguns filósofos. Como é destacado pela autora, esses momentos de transe eram tratados de maneira respeitosa, nunca suprimidos ou impostos na periferia dessas sociedades. Na obra Fedro, de Platão, obra escrita em 370 antes da Era Comum, Sócrates diz que a mania, ou seja, esse estado de transe, não é sempre ruim. Na realidade, as maiores bênçãos chegavam aos mortais através desses episódios de estado fora da consciência por favores dos deuses. Na obra Fedro, há também o discurso sobre os diferentes tipos de mania, a profética, a iniciática, a poética e a erótica. Portanto, esse artigo da Yulia Ustinova debate a partir de Platão sobre a percepção dos gregos antigos acerca do mundo real, e também explora as variedades da mania divina. Além de citar fontes antigas, a autora se apoia bastante em estudos modernos da neurociência para realizar sua pesquisa sobre esses estados de transe. Os gregos acreditavam que esses estados de transe eram benéficos para as pessoas que experimentaram disso, e também tinham noção que para alcançar esse estado poderiam enfrentar dificuldades e que poderia ser perigoso, mas, de qualquer forma, era uma experiência valorizada. O fato desse tipo de experiência ser valorizada entre os gregos é algo que chama bastante a atenção da autora, justamente por serem os gregos tão valorizados pelas formas racionais de conhecimento em nossa atualidade. Ainda segundo Ustinova, atualmente, as sociedades humanas são divididas em dois grupos acerca da atitude das pessoas sobre essa manipulação da consciência: polifásicas e monofásicas. Polifásicas são as culturas que valorizam os estados alterados da mente, principalmente em contextos de rituais. A maioria dessas sociedades são as pré-industriais. Monofásicas são as culturas que vão marginalizar ou criminalizar a alteração da consciência, e a maioria se trata de sociedades pós-industriais. O primeiro tópico tratado pela historiadora Yulia Ustinova são os termos antigos. Nisso, a autora traz o termo mania. A mania, então, se refere a muitas condições e não pode ser reduzido às palavras loucura ou frenesi. A mania também significa uma inspiração ou revelação divina. Qualquer desvio da consciência comum de mente podia ser chamada de mania, seja ela involuntária ou não. Trata-se de uma palavra muito ampla. Existiam outros termos que denotam um estado mental atribuído a uma intervenção divina, como, por exemplo, um mortal ser possuído por um deus seria um teuleptos, ou katokos. O seu estado mental seria de katoké, ou seja, possessão. Outro termo utilizado pela autora é sobre ter um deus dentro de si, ser endeusado de certa forma. Isso seria chamado de entheos. Em outras palavras, isso seria uma compulsão super-humana que era sentida de maneira invasiva dentro do corpo e da mente. Qualquer deus poderia entusiasmar um mortal com entusiasmos, ou epipnoia. Os poetas, videntes e amantes de Platão eram endeusados e esses estados eram considerados uma bênção. Entretanto, também existe esse endeusamento por seres malignos, mas, num geral, a maioria dessas manifestações era considerada como um presente divino.
Ustinova também debate acerca de noções e modelos modernos do que seria esse estado alterado de consciência aqui. Ela afirma que a consciência ao acordar, a chamada consciência desperta, é a única consciência considerada normal pelos ocidentais. Fora isso, a pessoa está em algum estado alterado. Num estado alterado, o indivíduo se percebe dentro e fora do mundo numa maneira diferente do comum. E nisso, a consciência produz alucinações, ilusões, distorções, etc. Quando esses estados dementes são profundos demais, há uma liberação do ego, que permite uma autotranscendência. Para quem observa uma pessoa nesse estado, segundo a autora, as características se parecem muito com a de dissociação. Técnicas de alteração de consciência podem ser ensinadas, mas o efeito é melhor para quem já acredita no sobrenatural. Sabendo disso, a autora passa a tratar cada uma das manias apresentadas em Fedro de Platão. A primeira mania tratada no artigo é a mania profética. Aqui, a autora traz uma lista das bênçãos da loucura, segundo conta Platão, por meio de Sócrates. E a mania profética tem uma posição privilegiada. A mania profética sacerdotal é a primeira mencionada. Para ele, Deus induziu essa mania como uma forma de presente dos mortais para os imortais, ou seja, para os deuses. A mania divina é uma epipnoia, uma forma de ter um Deus dentro de si. Os videntes ou profetas se tornam entheós ou katokós, inspirados num Deus e servindo como médium, que quando estão encarnados podem exibir diversos comportamentos anormais. Esses estados de encarnação seria o estado de endeusamento para os gregos. Para a pessoa alterar o estado de consciência e se tornar entheós, ela era sujeita a um ritual. Um pré-requisito para esse ritual era um estilo de vida solitário e ritualístico, além de participar de cerimônias de purificação e se expor a diversas substâncias, que não são necessariamente psicodélicas, mas que imediatamente revelavam os oráculos dados pelos deuses nesse estado de transe. Pessoas comuns também tinham essas visões, que eram interpretadas como instruções dos deuses. Esses eventos aconteciam em santuários, mas principalmente em lugares como cavernas e florestas. O lugar mais notável e bem documentado desses centros de oráculos é Trofônios, em Lebadeia, perto de Tebas. Cita-se aqui, também, que o principal motivo desses rituais serem realizados em cavernas era porque esses lugares emitem gases, que são capazes de alterar a consciência humana. Neste caso, para alcançar tal estado de transe, o indivíduo passava por uma série de preparações e era deixado sozinho numa gruta subterrânea, isolado do mundo e das distrações. O indivíduo que recebia essas profecias divinas era visto como um instrumento dos deuses, um mediador da sabedoria divina para os mortais. A segunda forma de mania que Yulia Ustinova trata no texto é a mania iniciática. As iniciações misteriosas, tradução da palavra grega tilef, eram cultos secretos que possuíam boas intenções, como a oferta de uma melhor vida ao adepto, que no grego é denominado mustai. Os rituais de iniciação costumavam a focar em diferentes deuses e terem diferentes finalidades. Um dos mais famosos é os mistérios de Eleusis, que eram ritos de iniciação às deusas ligadas à agricultura Deméter e Perséfone, e era celebrado perto de Atenas, em Eleusis. Além disso, Ustinova cita outros cultos mistéricos, como os mistérios órficos, em honra ao deus Baco. Nos mistérios de Eleusis e de Baco, o participante passa a acreditar em viver com prazer e morrer esperando pelo melhor. Era um ritual que levava o participante a mudar atitudes no estilo de vida e repensar seus próprios sentimentos quanto à morte. Também são citadas aqui as iniciações coribantes, que era uma técnica de curar desordens mentais. O primeiro objetivo dessa iniciação era um certo êxtase, segundo Ustinova. O poder desse ritual fazia com que as desordens mentais fossem compartilhadas com outras divindades e também com demônios, e a cura vinha daí. Era um ritual muito frenético, com
com muita dança e muito êxtase. Assim, a loucura era curada por meio da própria loucura. Muitas pessoas que participavam desse ritual não tinham nenhum problema mental, mas gostavam dele e mesmo assim participavam. O êxtase dionisíaco é outro tema tratado no artigo. Primeiramente, Dioniso, ou Baco, é descrito como louco, podendo causar loucura em outros ou em si mesmo. Ele é associado a ser o deus do êxtase. Na mitologia, o jeito favorito de Dioniso penalizar os mortais é levando as comunidades ou o indivíduo à insanidade. A loucura dionisíaca é descrita como perturbadora e ameaçadora. Entretanto, o frenesi de quem se curvava voluntariamente a Dioniso era benéfico, trazia felicidade. A possessão dionisíaca levava o indivíduo a se sentir temporariamente como um deus, e não mais como um mortal. É assustador e excitante. A possessão, que inclui perambular montanhas e comer alimentos crus, além de ser atestadas em mitos e na própria arte, é vista em testemunhos históricos do mundo grego. As mulheres que cultuavam Dioniso eram chamadas de Mênades, ou Bacantes. Na obra Bacantes, tragédia escrita por Eurípides, a ordem social normal e a convenção de gênero são invertidas. As mulheres correm para fora de casa, andam e dançam freneticamente nas montanhas. Caçam como homens e matam animais selvagens ao invés de sacrificar animais domésticos em cerimônias próprias. Os homens, inclusive Dioniso, usam roupas femininas e são derrotados pelas mulheres em batalha. O desequilíbrio de gênero é uma das principais características dos rituais dionisíacos e, para a autora, isso provavelmente reflete a propensão das mulheres nas sociedades patriarcais para canalizar sua tensão psicológica reprimida por meio desses rituais de alta excitação. As bacantes são descritas como alegres, resultado do abandono da vida normal e das demandas sociais. Esses rituais que constam em ritos de êxtase, com praticantes correndo pelas montanhas e comendo carne crua, ainda existem, e são mulheres que participam. Segundo Ustinova, há testemunho desses rituais no Mediterrâneo, na Grécia e na Itália. Os rituais dionisíacos requerem um enorme esforço físico, além de um estado alterado da consciência. Quem participava desses rituais passava fome e sofria desidratação, fator que facilmente levaria à alteração da consciência humana. A ambiguidade era a essência da mania dionisíaca. Não ser como humanos normais era se tornar um ser divino ou bestial, ou os dois ao mesmo tempo. Para aqueles que aceitavam Baco e o seu ritual, e deixavam-se carregar pelo êxtase, o ritual dionisíaco trazia felicidade. Para aqueles que resistiram ao deus, o ritual era fatal. Outra forma de mania que Yulia Ustinova trata é a fúria de combate e a aparição no campo de batalha. A mania dos guerreiros é expressa numa coragem sem medo, indiferença à dor, bestialidade e a crueldade com o inimigo. Essa fúria era chamada de Lussa, em homenagem à deusa da ira, Lissa. O oposto do frenesi guerreiro era o pavor, e também era experimentado durante o combate. O sofrimento psicológico era bastante comum. A mania guerreira, seja benéfica ou não, podia persistir após batalha e afetar a vida do indivíduo. Muitas vezes essa mania de sofrimento era atribuída a Pan, deus das alucinações. Essas manias guerreiras eram vistas como benéficas para as gerações futuras. Mesmo aterrorizante, ela era considerada pelos gregos antigos como vantajosa em combate. Em consequência, ela era muito valorizada. A autora também trata das possessões pelas ninfas. As ninfas eram divindades femininas que habitavam as florestas e mares, associadas à fertilidade e à natureza. Pan e as ninfas compartilham o mesmo ambiente, personificando a ideia de separação da civilização. O afastamento da sociedade, então, resulta em alucinações e visões que podem levar as pessoas a profetizar e experimentar a felicidade, ou, em outros casos, o terror. A sensação de ser escolhido por uma ninfa podia dar origem a um impulso que levava o homem a voltar ao lugar em que ele experimentava a epifania. Afirma-se, também, que a maioria das pessoas escolhidas pelas ninfas eram homens.
Sozinho em algum território pertencente às ninfas, o indivíduo facilmente alucinava, e isso é visto como uma possessão pelos gregos. Como a maioria das manias divinas, pode ser benéfica ou não. Outra mania tratada no texto é a mania poética. Ao tratar acerca da mania do poeta, Ustinova traz que os poetas tinham noção da importância da inspiração, e eles acreditavam que a inspiração deles era a possessão pelas musas, Apolo e outros deuses. Lembrando que as musas são as 9 deusas das artes e das ciências, e o seu líder era Apolo. A inspiração de um bom poeta era contagiosa, fazia a audiência sentir e reproduzir essa inspiração. O público também estava sob esse efeito de possessão pelas musas. Finalmente, a mania erótica também é tratada no texto. A autora nos diz que a palavra grega eros muitas vezes é interpretada como amor, o que é errado. Na verdade, significa paixão, desejo sexual. Um excesso de eros era considerado uma mania, era uma possessão pelo deus Eros. Para os gregos, essa mania não necessariamente significava perder a percepção da realidade. E a última mania que a autora traz é a mania do filósofo. Segundo Ustinova, a alteração de consciência de vários pensadores pré-socráticos podem ser citados aqui, pois, durante esse período, os sábios praticavam essa alteração da consciência. Aqui, a autora cita as práticas ascéticas de Pitágoras e de seus discípulos, como a privação sensorial e o jejum. No texto, também é citado Parmênides. Ustinova nos conta que o próprio Platão compara a filosofia de Sócrates às iniciações báquicas, em conjunto a uma experiência transcendente. Os transes ou meditações de Sócrates não poderiam acontecer se não houvesse esse estado mental alterado. Provavelmente o Platão também tinha esses momentos de transe. Chegando na conclusão, são expostos os termos epipnoia, em grego, e inspiratio, em latim, que trazem a ideia da elevação a um nível extraordinário, seja de visão, de conhecimento ou físico. A mania é uma distorção da percepção, um estado de consciência diferente do estado de acordar, do estado desperto ou ordinário, que pode levar o indivíduo a experimentar diversos sentimentos, tanto benéficos quanto ruins. Na Grécia Antiga, as práticas que envolviam mania eram vistas como comuns e eram ativamente abraçadas pela sociedade. Em outras culturas antigas, como a egípcia, não existe documentação sobre mania, fato que leva a autora a concluir que provavelmente não era uma prática que a elite se preocupava. Na Mesopotâmia, esses rituais existiam, mas eram marginalizados. Na Roma republicana, esses rituais eram muito comuns, entretanto, severamente considerados negativos e marginalizados. A autora, por fim, levanta os questionamentos. Por que, na Grécia, os rituais permaneceram como uma prática sociocultural ao invés de serem marginalizados? E por que as sociedades, num geral, se restringem à manipulação da consciência? Para estudarmos mais acerca desse assunto, é importante levarmos em conta que a Grécia não tinha uma autoridade religiosa estatal geral ou qualquer poder religioso central. Em suma, podemos concluir que a Grécia é muito peculiar nesse sentido. Bom, pessoal, com isso, chegamos ao fim do episódio. Quem se interessar pela leitura do texto trabalhado aqui, nós deixaremos a indicação do mesmo nas referências do episódio. Eu também gostaria de indicar que ouvissem o episódio número 23 do podcast Diálogos Olimpianos, onde entrevistamos a professora Beatriz Gratti sobre o tema dos oráculos gregos e esses estados alterados da consciência. Esse foi o episódio do Diálogos Olimpianos de hoje, pessoal, em que eu pude apresentar para vocês algumas maneiras da mania divina através do artigo da professora Yulia Ustinova. Espero que tenham gostado e encontro com vocês numa próxima. Em nome de todo o GEMAN, agradeço a todos por terem ouvido até o final e convido-os para assistirem aos demais episódios do Diálogos Olimpianos e para seguirem o GEMAN nas redes sociais. Até a próxima!